Olá pessoal, eu sou o Vitor do canal Espiritualidade Universal. Eu estou aqui mais uma vez para falar um pouco com vocês e o tema que eu vou abordar hoje é sobre Deus e o diabo. Então, Deus, numa visão universalista, espiritualista, não tem como ser definido, né? Porque em palavras, né? No sentido racional, vamos dizer, a gente pode ter uma concepção, uma aproximação, uma ideia, uma visualização do que é Deus. Deus, para mim, na minha visão agora falando, Deus é tudo. Deus está em tudo, em todos. Todas as criações, tudo que existe é Deus se manifestando, né? Tudo isso é feito pelo amor. Então, somente o amor existe. Porém, quando a gente fala do diabo, do ego, do mal, nesse sentido, como que isso pode existir se somente o amor existe? Então, dentro de um contexto da espiritualidade, a gente pode entender que o mal, ou o diabo, ou as trevas, as ilusões, elas existem pelo fato de que o Filho de Deus, né, na sua criação, se separou. Isso não quer dizer se separou no sentido assim que realmente assim algo que não se junta mais. E sim, simplesmente pelo poder da sua cocriação, da sua mente, esse Filho de Deus, que somos nós, que somos todas as coisas que existem, está vivendo um processo de identificação com um sistema de pensamentos que eu denominaria ego. Esse sistema de pensamentos do ego, ele promove, com um truque, a separação. Então, Deus, como um todo, não pode se separar da sua criação, mas a sua criação pode se separar de Deus de acordo com a identificação que ocorre no ego. Então, assim, quando a gente fala do diabo, do mal, isso existe realmente? Bom, num ponto de vista espiritual, isso não existe, né? Porque são apenas ilusões criadas pela mente. O mal, ele não pode existir no amor. O amor abrange tudo, o amor é tudo. Então, se o amor completa tudo, como que pode existir alguma coisa de ruim dentro da criação de Deus? Apenas existe o quê? O ego, que é um sistema de pensamentos que passou a existir através da separação do Filho de Deus. O Filho de Deus, quando eu falo, somos todas as consciências, né, como um Filho de Deus. Uma consciência, entre aspas, vamos dizer, que se separou da consciência de Deus e criou uma outra realidade, que é uma realidade de ilusão, vamos se dizer no sentido de que é como um sonho. Então, é como se essa mente ela estivesse vivendo um sonho. Ela não está plena nesse sentido, juntamente à mente de Deus. Mas, mesmo assim, ela pode despertar. Ela pode retomar essa consciência una junto a Deus. Então, quando a gente fala do diabo, isso, vamos dizer para os homens aqui, a humanidade na Terra, isso foi colocado através de escrituras sagradas como uma metáfora, né? Como sendo uma representação do ego. A queda do homem, ela simboliza isso, ela simboliza a sua descendência a essa criação, à Terra, aos submundos, em que o homem vai precisar de ascender, né? Retornar à sua verdadeira consciência. E sua identificação com o ego ocorreu nessa queda. Então é aí que o mal passou a existir, a dualidade passou a existir com essa queda. Então por isso que quando a gente fala da queda dos anjos, a queda de Lúcifer, ela é uma grande metáfora que simboliza esse mal, essa dualidade. Não quer dizer que o espírito em si, ou a consciência de luz, em sua essência, ela tem algum mal. Não, ela jamais pode ser mal ou ter algum mal. Ela é amor, né, em sua essência. Mas, a partir da identificação com a dualidade, com esse sistema de criação de pensamentos do ego, pode ocorrer sim essa manifestação do mal, que é apenas uma ilusão criada também pela separação. Por ter ocorrido a separação, esse mal ele passou, entre aspas, a existir na consciência dual. Então, quando nós saímos da consciência plena de Deus, vamos dizer desse modo, a gente passou
a se identificar com esse sistema do ego, e para que a gente também possa ter essas experiências humanas e outros tipos de experiências espirituais em nossas jornadas, é preciso que a gente tenha esse sistema. Então esse sentido da separação ele passa a ser como um sonho, né? Então a gente vive essa identificação com esse sistema de pensamentos e a gente vive como um sonho aqui, como realmente uma ilusão, uma insanidade, né? Só que na nossa essência nós nunca nos separamos, e é possível que a gente consiga despertar essa essência mesmo aqui, mesmo encarnados num corpo físico. Depende somente de cada um de nós. Então, para que a gente consiga alcançar essa, vamos dizer, iluminação com a mente, porque o espírito ele já é iluminado, ele já é amor em essência, a gente precisa de trabalhar essa desidentificação com o ego. E aí que entra, por exemplo, por que é colocado que o diabo existe como uma entidade, né? O diabo, o demônio, o que seja, tem vários nomes aí que cada um dê, que te tenta fazer o mal e tudo mais. Isso sempre foi colocado como uma metáfora, né? Só que as interpretações dos homens, a manipulação do poder através da culpa, do medo, fez com que o homem criasse então uma energia forte e desse esse nome de mal, de demônio, de diabo. E isso seria o quê? Uma tentação para o homem. Só que nada mais está do que na própria mente do homem. Então esse mal, ele é o ego se manifestando. Não existe um diabo, um ser ruim que faça o mal, que fique aqui tentando desviar a gente para levar a gente para o inferno. Isso não existe. Isso são apenas sistemas ou camadas que a consciência pode adentrar. Ela pode viver sim um inferno se ela criar isso, né? De acordo com as escolhas dela, com as ações dela, os pensamentos, ela pode criar um inferno na vida dela, e muitas vezes associado ao desencarne, né? Quando a pessoa morre, é um espírito que fica vivendo em zonas sombrias, trevosas, negativas. É apenas uma criação da própria mente. Ele está só vivendo um reflexo. É como se ele estivesse assistindo um filme daquilo que está por dentro dele, e aí aquilo se manifesta. Só que essas zonas sombrias, trevosas, o que seja, elas acabam existindo porque, vamos dizer que o próprio coletivo, muitos seres, eles cocriaram junto essas camadas, e eles identificam isso e acabam manifestando e vivendo aquelas realidades, né, como se fossem realidades mesmo, mas não passam de ilusões. Então não existe esses lugares num sentido real, são apenas projeções da mente iludida, a mente identificada pelo ego. Então o diabo, Satanás, tudo isso são apenas manifestações metafóricas passadas nas escrituras sagradas, em religiões, em filosofias e povos diferentes, para simbolizar o ego como um mal, né? Um sistema de pensamentos negativo. Então a gente pode se libertar de tudo isso. A gente não precisa de ter medo, a gente não precisa de carregar a culpa, a gente tem que se liberar desse sistema de pensamentos. E como que a gente consegue alcançar essa liberação? É nos desidentificando, trabalhando a nossa mente para que ela possa retornar à nossa consciência iluminada, que é a consciência do Espírito, a consciência de Deus, se unificar à consciência de Deus. E o Espírito Santo, ele é o mediador entre essa consciência física, espiritual, identificada com o ego, no qual a gente pode pedir o auxílio divino a Deus, e o Espírito Santo vai ser o mediador. Então ele age como uma consciência divina, no qual a gente pode se identificar novamente para retomar a verdadeira consciência plena de Deus e se libertar da consciência do sistema de pensamentos do ego. Então a gente faz isso o quê? Trabalhando as nossas virtudes, trabalhando o nosso interior, né? Então temos que tomar cuidado, porque muitas religiões, infelizmente até hoje, não são todas, mas algumas, elas pregam esses dogmas, esses tabus de que existe um ser do mal, de que existe um ser
que vai te tentar fazer um mal, que vai te afastar de Deus, e que se você for pego por esse ser você vai ficar sofrendo e não sei o que lá. Gente, isso é balela, a gente precisa de se libertar disso. Deus, que é puro amor, jamais pode conceber um ser que vai querer fazer um mal, que vai ser opositor a Ele. Deus não é dual, gente. Então isso é apenas uma manifestação da dualidade, é apenas uma identificação ou uma criação do sistema de pensamentos do ego. Isso não existe, vamos dizer, fisicamente ou de forma energética, assim como um corpo, um ser, uma entidade. Isso não existe. O que existe é apenas o ego, vamos dizer, que está lá dentro da nossa mente, essa dualidade. Então a gente precisa de aprender a dar ouvidos à nossa consciência plena, à nossa essência, e não a dar ouvidos ao ego. E é se libertando pouco a pouco, quebrando barreiras criadas pelo ego, que está imposta à humanidade, que a gente vai conseguindo atingir essa iluminação, né? Que muitos falam, né? Que muitos pregaram, muitos mestres que passaram aqui pela Terra pregaram, essa iluminação espiritual. Porém, como eu falei, a nossa mente, ela é quem precisa de se iluminar, e não o nosso espírito. O nosso espírito, a nossa essência já é iluminada. E o nosso corpo, ele pode ser uma ferramenta para auxiliar a mente a atingir essa iluminação, mas ele não pode ser um fim. Então não é o corpo que vai levar nós à iluminação, e sim o corpo vai ser uma ferramenta, um instrumento para que a gente possa trabalhar também com a nossa mente, equilibrando os dois, e sim retomar a nossa consciência plena. Então vale lembrar que esses nomes, essas formas que foram criadas para dar vida a esse mal, elas são apenas criações da mente humana, elas não são criações de Deus. Isso é uma insanidade, a gente acreditar ou a gente pensar que possa existir algum mal, porque Deus, ele não é mal, ele é amor, puramente amor, um amor tão grande, tão imenso, tão incondicional, que a mente humana não consegue definir. A gente pode falar um pouco sobre isso, racionalizar, mas a gente não consegue definir. E nesse amor não cabe o mal, não é possível que exista mal nesse amor. E sim amor, amor infinito, amor incondicional. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo de hoje. Reflitam sobre o que eu falei um pouquinho. Não precisa de aceitar tudo isso como sendo uma verdade única. Eu estou aqui colocando ensinamentos, conhecimentos, mas para que todos nós possamos nos questionar. Até eu mesmo me questiono, né? Se eu for falar de alguma coisa, eu tenho que me questionar sobre ela. Então, que todos nós possamos refletir e pensar sobre isso e trabalhar a nossa mente para que a gente possa se libertar desses padrões negativos de pensamentos do ego, tá bom, gente? Então eu agradeço a vocês. Se vocês gostaram do vídeo, compartilhe, vamos ajudar a divulgar o nosso canal. Semanalmente a gente está postando sempre um novo vídeo para vocês. Logo eu espero trazer alguém aqui para poder debater alguns temas comigo. Que vocês possam ficar na luz, na paz e no amor. Namastê, gratidão.